Sinceramente, meu grande sonho, na verdade, sonho e é um objetivo, né? Assim, a gente vai falar nesse sentido. Era um dia a gente ser ouvido, sabe? Se um dia eu relatasse a nossa história todinha, se alguém ouvisse, eu não tinha dúvida nenhuma de que alguém grande ia colocar o ombro de baixo. Era um dia ser compreendido, um dia eu poder, né, explicar da melhor forma o que a gente quer e o que a gente pode fazer, né? Então, meu sonho era um dia alguém grande vir conversar comigo, né? Ou eu ir conversar com ele, logicamente, para que um dia alguém me ajudasse, né? O que eu tenho certeza que, na presença de Deus, tô falando, eu tenho certeza que se a gente colocasse aquilo que a gente tem no íntimo da gente, o que eu fui me preparar, né, para compreender. Eu investi 4 anos da minha vida para compreender tudo de futebol, para saber o que é alto rendimento, o que é possível, não. Eu sei o tamanho da dificuldade que é fazer futebol no Acre, num clube pobre. E falta apenas um apoio, né? Alguém que tivesse coragem e a disponibilidade de me ajudar financeiramente, para que eu pudesse aumentar uma equipe mais robusta, com mais especialistas, né? Nós iríamos colocar um time aqui do Acre, a partir do Nauas. Pode ter certeza, nós chegaríamos na Série A, não tenho a menor dúvida que a gente chegaria, né? Se alguém... Eu tentei algumas loucuras, mas não deu, até desisti. Eu queria Que jogar... tipo de loucura, irmão? Por exemplo, eu queria jogar no Campeonato Acreano e eu queria ir lá na van pedir o gerente lá. Até fui lá, mas no dia que eu fui o gerente não estava. Eu ia pedir umas blusas daquela para me jogar, ia botar o número do Nauas, o número nas costas e o emblema aqui, para ver se o dono da van dizia, pá, você tá precisando do que mesmo? Eu digo, não, eu queria... Faz isso, mano, faz isso que dá certo. No dia que aparecer um cara desse aí, eu ia dar uma resposta com trabalho, né, que eu tenho certeza, por isso que eu coloquei minha família, só eu, minha mulher, meu filho, minhas coisas, tudinho, por causa dessa convicção, né? E um dia eu ia fazer as pessoas me chamarem de louco. Eu dizia, rapaz, não, esse cara... Eu tive umas brigas um tempo desse, que os caras me chamam de abnegado, eu digo, não, eu sou abnegado não. Eu sou um sujeito tranquilo, com personalidade, sei o que estou fazendo, estudei, eu apenas estou correndo atrás, com um tempo determinado. Eu tirei 10 anos da minha vida para fazer isso, esse tempo já passou, e por causa de outras pessoas eu estou continuando ainda um pouquinho, mas eu vou parar. E assim, esse ano, por exemplo, pessoas daqui de Rio Branco chegaram e disseram, rapaz, se eu conseguir 5 mil para você pagar salário de alguém melhor, eu digo, melhor é bastante. E aí a pessoa me deu esses 5 mil e eu já passei para os atletas. Mas é uma bênção, uma dádiva muito grande esses 5 mil, mas eu precisava de mais, né? E se isso acontecesse, alguém chamasse, botasse debaixo do braço, e a gente precisaria apenas um ano, né? Um ano e meio, ou 2 anos no máximo. E aí o clube geraria já fortuna e se sustentaria e provavelmente até a pessoa que fizesse isso teria um retorno interessante. Porque se eu conseguisse vender em Cruzeiro do Sul, só em Cruzeiro do Sul, sem precisa vir para cá, se eu conseguisse vender 10 mil quilos dessa farinha, olha que Cruzeiro do Sul tem 80 mil habitantes. Já se sustentava. Então, desses 80 mil habitantes, eu conseguisse vender 10 mil, ou seja, 10 toneladas, eu teria por mês de lucro 10 mil reais. Então, ao final do ano, eu teria 120 mil reais. Com esses 120 mil reais, o Nauas hoje estava na Série A do Brasileiro. Olha aí. Então, quer dizer, o sonho não é tão longe o que você está pedindo. Eu queria que pelo menos alguém me ajudasse a vender 10 mil quilos de farinha por mês. Ainda tem mais um detalhe. A pessoa que hoje aqui eu tenho o supermercado Araújo, mas eu não estou conseguindo produzir farinha suficiente para mim a cada mês colocar 10 mil lá no Adem. Mas se eu conseguir, o Adem já faz isso. Então hoje aqui, o Adem, que provavelmente toda a vida foi um grande esportista. Demais. Mas só a gente está começando esse projeto. E se eu vender 10 mil quilos de farinha no Adem Araújo, eu vou ter 10 mil de lucro por mês. Durante o ano, eu tenho 120 mil. Eu consigo colocar o Nauas com alta sustentação e a partir daí a gente já anda.
O que tu precisa hoje para produzir esses 10? Não, na verdade, o que é que eu faço? Eu vou voltar agora para Cruzeiro do Sul, de que forma? Eu peguei todo o capital, né, da farinha, com lucro, com estoque, com tudo, e gastei no campeonato. Eu vou voltar para Cruzeiro do Sul devendo, sem capital, só com paneiro. sem nada, só com paneiro. Só com paneiro. Então, a gente provavelmente... Então, todo final de campeonato, tu reseta a tua vida financeira. Reseto, sim. E aí eu faço Se eu tivesse dinheiro para comprar 10 toneladas de farinha quando eu voltasse agora, todo mês eu venderia. Tá, já venderia, mas é isso que eu tô te perguntando, para deixar bem claro. O que tu precisa para cumprir como é que chama? Um estoque, para que tu não precise estar nessa situação de poder vender, ter as condições de vender, mas não ter o produto. Entendeu? É isso que eu tô te perguntando. Na verdade, a gente não tem o capital. Por exemplo, se eu tivesse 50 mil, eu faria isso, mas eu não tenho. Né? Então, aí se eu chegasse no ADI com 20 mil uma vez, eu conversando com ele lá, ele me recebeu. Disse, rapaz, dessa tua farinha desse preço aí, eu vendo até 20 mil por mês. Entendeu? Então, 20 mil quilos. Era 2 carradas do truncado que eu tenho. Eu venho de lá para cá com 5 mil quilos, porque é o que eu consigo. Não, mas se eu conseguisse, se eu tivesse dinheiro... Lá eu tenho como comprar essa farinha toda. Inclusive, a gente tem como daqui a 2 anos, até nós produzir a nossa própria farinha. O que tu precisa para tu produzir tua própria farinha? É o capital e para mesmo. deixar... Mas quanto? Diz assim, para quem sabe um louco tá vendo essa parada aqui. Olha, Fala aí. Hoje com 50 mil a gente faria isso tranquilo, não faria, cara? Com 50 mil nós já Com faríamos. 50 mil reais, tu conseguiria Dar uma alavancada manter fazer a farinha para poder vender a farinha e daí em diante levar esse time nos próximos, vamos chutar 5 anos, o Nauas pode estar até aí na Série B, na Série A. Porque quando chegar lá, aí sim, nós vamos ter que, por exemplo, na Série Série D, a gente vai ter que já dar uma modificada assim um pouquinho, colocar umas 3, 4 pessoas interessantes, aí nós vamos ter mudar que ter... a estrutura, né? Tem uma assessoria de imprensa bem interessante, Sim. a gente já tem que começar a ficar mais protegido de algumas situações, porque eu já não vou mais poder ser o cara que faça o café da manhã, que vou comprar o pão, né? Não vai ser mais eu que vou poder estar lavando roupa todo dia, se a gente tiver na Série D, já vai ter a rouparia, né? Já vou ter que ter uma equipe multidisciplinar, alguma coisa, mesmo na Série D. E na Série C para frente, as estruturas vão ter que ser maior um pouquinho. Mas isso aí você consegue no Campeonato Acreano. Então, o Campeonato Acreano com 120 mil por ano... Vira assim para ti o microfone. O Campeonato Acreano com 120 mil por ano, você já consegue. Se você conseguir o Campeonato Acreano 2 vagas, você vai à Copa do Brasil, Série D, Copa Verde e o Campeonato Acreano de novo. Né? Então, é esse que é o ponto. Com 120 mil você faz isso. Então, galera, você que está nos assistindo aqui, nosso podcast, ou que vai assistir, depois que vai ficar registrado. Isso. Você que é louco assim, que nem... No louco bom sentido. Que nem eu. Que nem o Zacarias. Zacarias. O cara que a gente sente essa coisa forte, né? De estar aqui conversando com ele. Mano, vamos lá, dar uma força para essa... Eu acredito, Zacarias, que às vezes uma oportunidade pode mudar toda uma situação. De repente... Tem algum empresário aí que gosta, que é amante do futebol, que acredita nesse cara aqui, que muitos chamam de louco, mas é um cara apaixonadíssimo pelo que ele faz, porque ele não visa o lucro, ele está investindo em pessoas. Sim. Ele está investindo em pessoas. E essas pessoas saem daqui do Acre. O Acre tem muito talento. Tem. Né? E o Adem é um cara que realmente merece sim aplausos, porque ele abraça esse mundo esportista e ele tá fazendo o que pode, mas você também pode fazer. Já pensou? O cara precisa aí de 50 mil de repente para produzir mais farinha e colocar no mercado e fazer que as coisas comecem a andar. Vou fazer o seguinte para ti. Não sei se vai dar certo. Quem sabe? Não sei se isso vai repercutir, mas pode ser que repercuta, pode ser que não repercuta. Sim. Eu vou disponibilizar para vocês um link de uma vaquinha. Eu vou criar uma vaquinha virtual. Olha aí, cara, que maravilha. Vou criar uma vaquinha virtual para
Me diz quanto é que vai mudar a vida, quanto precisa para mudar a vida do Náusea Esporte Clube, o clube o qual você já gastou mais de 600 mil reais de pagar a dívida do clube. Quanto é que é? Olha, hoje, pra gente trabalhar... Para mudar, não, para trabalhar não, para mudar de vida, para pro clube começar ano que vem, com a certeza de que vai evoluir, que vai, pô... Diz aí. Olha, com 50 mil a gente investiria na farinha, né? Tranquilo. Isso. O que a gente precisa... Para tu não precisar ficar se preocupando em vender farinha, quanto? Acho que uns 120 mil para fazer o próximo campeonato do próximo ano, 120 mil. Beleza, é isso que a gente queria saber. A gente vai fazer e a meta vai ser 120 a meta mil. vai ser, a gente vai se responsabilizar de falar em todo o programa aqui como é que tá o andamento da Isso. situação.